Bora lá para os Estados Unidos. Já está conectado com a gente Vitor Sérgio Rodrigues, VSR do céu, hein? Não imaginava uma estreia assim. Acho que nem o mais otimista marroquino imaginava que o Marrocos ia criar tantos problemas para a seleção brasileira. Escalação ruim, substituições falhas, um Brasil que pareceu muito nervoso em campo. Queria saber a sua leitura, tendo visto o jogo aí de pertinho, VS. Boa noite para você. Boa noite à mesa aí, Gi, Ricardinho, Ilcinho e a você, Otávio. Eu vou te dizer, cara, vendo aqui o jogo, eu fiquei assustado, cara. Se o técnico de Marrocos abrir a coletiva dele agora, dizendo que ele tá insatisfeito por ter empatado o jogo, não é soberba, não é salto alto, é só a realidade do jogo. É só a realidade do jogo. O Brasil salvou um ponto. O Brasil salvou um ponto na jogada do Vini, talvez a única jogada que o Brasil conseguiu fazer uma jogada trabalhada no jogo. Porque o Marrocos deveria estar, neste momento, insatisfeito por ter empatado o jogo. Porque o Brasil salvou um ponto. E assim, é tanta coisa que eu tenho para falar do Ancelotti. Agora, e aí, o Ricardinho, não sei se ele já falou isso, porque eu não peguei o comecinho, mas só para pontuar, se é curiosamente, eu discuti, eu divergi do Ricardinho, divergi do Vitor Lopes nessa matéria, mas se é o Dorival e se é o Diniz que voltam com o Igor Thiago pro segundo tempo, eles estariam execrados hoje. Muito bom. Eles estariam execrados. Muito bom. O Igor Thiago voltar pro segundo tempo é algo incompreensível. Não há nenhum tipo de argumento, mesmo o Ancelotti sabendo muito mais de futebol do que todos nós 5 que estamos aqui, se juntar, não dá 10% do que ele sabe. Não sei não, mas é indefensável. Eu não sei não, hein? É indefensável o Igor Thiago ter voltado pro segundo tempo e o Igor Thiago ainda ter jogado 15 minutos do segundo tempo. Eu vou te dizer, eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, não estou criticando no CPF, estou criticando no CNPJ. Ele ter voltado pro segundo tempo é indefensável. E eu acho que esse é um ponto bem crítico. A galera no chat aqui criticando muito exatamente isso, o Igor Thiago, a não utilização do Endrick, que a gente vai falar daqui a pouco. Acho que passa também pela manutenção do Rafinha, que fez um jogo muito abaixo hoje. O Rafinha terminar o jogo como titular. Então, Paquetá. É que esses têm outros argumentos, né? Você pode dizer, o Rafinha terminar o jogo é um problema. Ter começado com o Ibanez, a gente mostrou, foi um problema. O Casimiro, se começar o jogo seguinte, vai ser um problema. A gente tem vários pequenos problemas para falar. Mas pelo que foi o jogo, e talvez vendo do estádio que você tá vendo fora do foco da bola, né? Porque quem tá vendo, tá vendo onde tá a bola. Eu vendo o Thiago... Cara, o Igor Thiago... ele ter jogado 15 minutos no segundo tempo é incompreensível. A verdade, Vitor Sérgio, é o seguinte. Se é Dorival Júnior, se é Fernando Diniz... Se é qualquer um brasileiro. Se é mas Ramon... vocês estão falando isso pra quem? Se é Ramon... Calma. Não, porque assim, desculpa, eu não vejo ninguém aqui passando pano pro Ancelotti. Não tô falando da gente. Não, tô mas falando pra do quem? geral. É exatamente. Do geral. Se é qualquer um, sabe como é que iam chamar ele? Não, Como, Gi. Ricardinho? Não, pera aí, Vitor Sérgio. Sabe como é que iam chamar ele? Como, Ricardinho? Professor Pardal. Agora eu quero que você fale em inglês, porque eu fui Porque buscar a em Copa é nos inglês. Estados Eu Unidos. sabia- Como é que Eles chama? estavam Como é que- ensaiando. É coach! Coach? Coach! Coach Sparrow. Coach Sparrow. O nosso treinador é o Coach Sparrow. Ele foi um tremendo professor Pardal hoje. Não me interessa se é Ancelotti, se é Fernando Diniz, se é Pepe Guardiola. Hoje, o treinador da seleção brasileira fez tudo errado. E eu não tô aqui pra ficar passando pano pra ele, não. Eu não vou passar pano pra ele, não. Hoje, ele errou e errou muito. Falei. Eu acho que... Não, Gi, Gi, Diga. só pra pontuar, é que eu acho que a postura, o questionamento, a provocação da Gi, ela é muito pertinente. E lógico que aqui ninguém passa. Aqui a gente elogia quando é pra elogiar, critica quando é pra criticar, como deveria ser sempre. Mas um técnico do gabarito do Ancelotti errar uma análise de deixar o Igor Thiago 15 minutos jogando no segundo tempo é muito preocupante. É só esse o ponto. Lógico que ele tá lá pra tomar decisões e ele é muito mais gabaritado do que a gente. Mas ele errar numa análise dessa, cara, o Igor Thiago, ele tava a passeio no jogo.
Ele não acertou uma pressão, ele não acertou uma tabela, a cabeçada que ele tinha o visual. Eu fiquei nessa dúvida também ao vivo, e o Wilson agora falou, ele estava inteiro na bola, eu fiquei na dúvida ali. Então, assim, ele ter jogado 15 minutos, assim, foi algo bem preocupante para a sequência da Copa do Mundo. E o Canarinho pistola, tá pistola, ele tem razão, ele tá pistola. Porque o treinador hoje fez tudo errado. Tudo errado. Trazendo pra galera do chat um pouco mais do porquê que a gente tá bravo no segundo tempo. Ao invés dele colocar o Fabinho, que tinha as mesmas características do Casemiro, que a gente ia ficar na mesma lentidão, na mesma dificuldade, trocava pelo Danilo, mantinha a mesma formação de 3 homens de meio campo, mas com um menino de mais dinâmica, mais volume. Então? Faltou coragem. Então tá bom. Ao invés dele voltar com o Igor Thiago, volta com o Endrick, que dá um pouco mais. Ele não descaracteriza. Ele tirou os 2 que tomaram cartão. Ele não descaracteriza o que ele acredita. Ele tira os 2 que tomaram cartão. Estavam mal no jogo também. O Ibanhas eu não acho que tava mal, mas o Casemiro tava bem abaixo. Mas enfim, ele mantém a mesma característica que ele queria. Ele coloca um pouco mais de dinâmica aonde precisava e tenta por 15 minutos, como o Vitor trouxe. E após os 15 minutos, ele tira o homem de meio campo, Paquetá, e coloca um quarto atacante ou um segundo atacante. Então, aos pouquinhos ele ia tentando, mas ele não. Ele simplesmente tirou um e colocou um exatamente da mesma característica. Então não mudou absolutamente nada. Ele gastou 2 substituições meio que pra nada. É por isso da nossa revolta. Parece que ele ficou temendo só o lance dos cartões, né? Como o jogo tava nervoso. Eu não sei se o VS teve essa impressão também, estando mais perto. O time do Brasil pareceu num nervosismo muito acima do tom. Principalmente ali no primeiro tempo, assim, o time tava muito nervoso, eu cheguei a brincar, os caras estão errando todos os botes, estão matando barata dentro de campo. Não dava bote? Não deu bote. Não, ele tava errando todos os botes, pô. Fala, Vitor. Pode ir, não, só pontuar, assim, eu fui fazendo um relato do que eu tava vendo ali no Twitter, né, quer dizer, no antigo Twitter, no X lá. E eu chego a dizer, o Brasil precisa do tempo técnico para amenizar as coisas. E não deu tempo, porque o gol saiu um pouquinho antes do meio tempo. Se você for ver o que o Brasil jogou antes do tempo técnico, é uma partida constrangedora do Ibanhas, constrangedora do Casemiro, constrangedora do Paquetá, constrangedora do Igor Thiago, e uma partida completamente apagada do Rafinha, mas completamente apagada. O Rafinha, ele nem parecia que ele é um ponta que se destaca só no Barcelona, assim. Então, isso tudo antes do primeiro tempo técnico. Não deu certo, o gol saiu e depois continuou um primeiro tempo ainda muito problemático. Ao contrário do que vocês falaram, vendo daqui do campo, eu achei que o Fabinho entrou muito bem. Agora, eu não sei se eu tô achando isso. Eu não sei se eu tô achando isso porque ele de fato entrou bem ou se porque eu tenho a comparação do Casemiro. O Casemiro tava muito mal. A régua do Casemiro, o Casemiro parecia que ele tinha, sei lá, parecia que ele tava anestesiado, cara. Parecia que ele tava anestesiado. Tranquilo, uma Vitor, bola de segurança dessa. Vitor. Um tempão. Tô falando disso um tempão. A gente falou isso não tá bem, Vitor. Casemiro não tá bem. Casemiro já deixou a gente na mão em 2 Copas do Mundo. Casemiro não consegue correr mais pra trás. Ele fez uma falta hoje, Vitor Sérgio. Tomou mais um cartão amarelo, Vitor Sérgio. E ele também não dá o bote, né, no gol do Saibari. No gol, mais uma vez, é em cima dele, Eu acho que, assim, dessas críticas que a gente tá fazendo pontuais a cada jogador, Casemiro e Igor Thiago, eu fico com a impressão de que ambos estavam muito pesados em campo, assim. Eram 2 titaniques dentro de campo. Eles não conseguiam girar com a bola, não conseguiam dominar a bola, não conseguiam dar combate. O Igor Thiago precisava dar pressão, chegava na pressão em todas atrasado. O Casemiro chegando tudo atrasado, completamente perdido no meio campo. E aí o VS falou dessa parada para hidratação e ali dá uma ligeira melhorada, até porque era difícil piorar, né? Porque ele mexe o Rafinha de lugar com o Paquetá. O Paquetá vai jogar lá para a esquerda e o Rafinha para a direita. E aconteceu algo que eu tenho falado aqui no Radar do Hexa já há um bom tempo, que me preocupava com o Paquetá como titular, que é ofensivamente o lado direito virar um absoluto nada, né? Foi o que aconteceu. Um absoluto nada. Depois que o Rafinha foi para ali, deu uma ligeira melhorada, né?
Sim, porque você aí também não tem o E o Wesley, Paquetá né? melhorou no jogo. Sim. E o Paquetá Paquetá melhor. E o Paquetá no lado esquerdo melhorou no jogo. Ele tem até a finalização no finalzinho do primeiro tempo, que ele começa e termina a jogada. Mas tenta é ele fazer que um gol perde lá a posse Bebeto. de bola. Mas no gol do No Brasil, gol que a gente toma, ele que que o perde Brasil a posse. sofre, ele perde a bola do lado direito, a bola é... Um passe ruim do Ibanez Ruim. também, né? Mas ele Aí tinha ela espaço chega- pra fazer sim. melhor. Sim. Aí ela Ele chega espirra no o menino taco. do Real Madrid, O Brahim. aí ele domina, ele olha pro Vitor Sérgio na arquibancada, ele arruma o corpo, aí ele enfia pro cara fazer o gol. Por quê? Porque o seu Casemiro, mais uma vez, não marca no meio de campo. Porque mais uma vez seu Casemiro fica olhando. Na hora que tem que dar o pontapé, tem que parar, ele não faz. E o nosso goleiro tava na meia-lua. Não, nosso goleiro está passeando no shopping. O senhor respeite. Tava muito adiantado, Tava muito adiantado, mas eu confesso que eu também esperava um pouco mais de Marquinhos e Magalhães. Mas Pelo aí nível de zagueiro, gente. Desculpa. Opinião minha, tá? Claro. Eu acho que assim, o passe do Ibanez é um passe complicado. O Casemiro poderia ter feito. O Casemiro não, o Paquetá poderia ter feito diferente. Ele domina errado a bola. Só que assim, a partir do momento que a gente tá em posição de posse de bola, a gente tá meio que aberto. A gente tá saindo e aberto. Quando a bola é perdida até o jogador se identificar e se posicionar para defender, demora um tempo. Mas faz a falta. Então, mas é aí que tá. O primeiro passe é pra trás, o segundo passe é no Ibrahim, e aí tá todo mundo fora de posição. Ele pega a bola e ele já dá. É muito Ele rápido. dá Arruma uma o corpo, atacada, né? né? É muito. Ele Mas pega então, a todo gente mundo sabia fora que ele de fazia posição. isso. O Brahim Dias é o cara que vai fazer essa Não, achada mas longa. com a bola com eles. A facilidade que Marrocos tinha pra criar e sair da pressão era absurda. Marrocos fez o que O quis. Marrocos Ficou trocando passo. Agora, entrada O Marrocos no avançado. tinha campo pra jogar o jogo inteiro. Agora, esse é um dos problemas do 4-2-4. Quando a gente se abre muito, a gente não tem jogador para fazer como a Gil dizia, que era o perde e ganha. O perde e recupera. Então, assim, a gente fica muito exposto. Se perde, principalmente ali perto do meio campo, fica muito fácil. É um passe no meia e o meia gira, um passe, o atacante tá na cara. Como foi o gol da França. O Casemiro perde a bola, é um passe pro Mbappé, ele tá na cara do gol. Ô, Vitor Sérgio, você tem uma impressão muito melhor que a gente, porque você vê o campo todo. A impressão que eu tive aqui é que é uma seleção muito exposta, uma seleção que dá muito campo. Tem um lance do Hakimi, que ele domina a bola antes do meio de campo, ele sai antes do meio de campo, ele entra dentro da área do Brasil para finalizar. É isso? Eu nem acho que seja muito exposta, não, mas é que eu acho que essa seleção ela não tem um coletivo forte, e aí acho que é natural para uma seleção que tem um ano de trabalho e tudo, mas talvez ter um técnico como Ancelotti, a gente poderia supor que ele iria amenizar isso, mas acho que é uma seleção, que não é efetiva ao se adiantar, e 2, vocês repararam quantas segundas bolas, quantas divididas o Brasil perdeu? Eu queria que o Wilsinho trouxesse isso. Eu acho que é inviável, em termos de volume de jogo, você perder tantas divididas, tantas segundas bolas assim, você não tem ritmo nenhum e você tá no limiar, tá no fio da navalha sempre para tomar um gol. Assim, o Brasil, acho que ele foi ganhar uma segunda bola no começo do segundo tempo, cara. Então, assim, eu acho que é um pouco disso. É um Brasil que não sabe ser efetivo quando pressiona, quando sobe, e aí, se não é efetivo, sobra espaço, como no gol, como nessa escapada do Hakimi, como numa outra escapada de quem jogou lá na ponta esquerda, o El... Que fez o gol? El Canoussis, que começou jogando. Não, quem fez o gol foi o Saibari. O não? Saibari, que é o nome. Perfeito. O El Canoussis saiu no final. Que o Saibari... o Saibari também deu muito trabalho porque ele não é atacante, né? Ele é meia. O Saibari no PSV jogava de meia. E aí ele atacou muito bem a profundidade em alguns momentos. Em alguns momentos ele atacou a profundidade, em outros ele voltou e bagunçou o sistema ali. Então, assim, me chamou muita atenção como esse time não ganhou dividida hoje. Então, mas a receita aí é colocar mais um no meio? Colocar o Danilo no meio? Para fechar um pouco mais esse meio? Qual é a receita? Porque o Vitor Sérgio falou algo. Assim, nós estamos a uma semana do próximo jogo. Não, menos? Menos. Não, é sexta-feira que vem. Se ele começar o próximo jogo com o Casemiro, aí é pra largar. Mas é o sistema... Aí é pra... Mas não pode ser o Casemiro. Aí é pra largar. Aí é pra largar. A formação tática que ele usa, o 4-4-2 ou 4-2-4, como você quiser falar,
Ela dá essa brecha. As linhas precisa mudar, então. Então, as linhas estão muito... A gente não tem cobertura de nenhum jogador para o outro. Os jogadores estão muito espalhados. A posse de bola é fraca. A partir do momento que a gente tenta usar os jogadores entre linhas, não funciona. Eu entendo o que você tá falando, mas em 22 a gente também tinha 4 atacantes no nosso time. Era Neymar, que marca pouquíssimo. Vinícius Júnior, que marcava muito menos do que marca hoje. Rafinha e Richarlison. E não funcionou. Não, mas a gente tinha muito mais controle de jogo. A gente conseguia ter muito mais posse. A gente foi eliminado pelo Tite. Sim. Eu não sei se a gente mas a gente tinha muito mais controle de jogo. Não sei se era muito mais a gente tinha uma defesa muito mais consistente, muito mais eficiente. Eu acho que a gente tinha um time mais jovem, que era mais combatível. Eu não sei se a gente tinha mais controle. Esse detalhe que o VS trouxe, a grosso modo dizendo, né? É o rebote, né? O Brasil não tinha nenhum rebote, nenhuma segunda bola era do Brasil. Isso. E aí dá essa impressão que no fim das contas é um time exposto, porque se você não ganha essa segunda bola, vai ter sempre alguém livre para acelerar, para atacar as costas, para fazer corredor, para ter campo para jogar, né? Então isso preocupa. A galera tá batendo muito aqui no Igor Thiago. Se você falou que o Casemiro não pode ser titular no próximo jogo, vocês acham que o Igor Thiago perdeu a chance dele de ser titular com a seleção? O Igor Thiago... Ele perdeu contra o Egito. Eu não sei por que o Ancelotti insistiu. A gente achou isso contra o Egito, né? Exato. O Igor Thiago, na minha concepção... A gente achou isso contra o Egito. Perfeito. E ele começou jogando aqui. Exato. A minha convocação... O nosso 9 falhou hoje. A minha convocação para o Igor Thiago é um jogador para entrar no desespero também. Também. O Matheus Cunha está na frente dele. O Endrick está na frente dele. Ele é aquele jogador, como está o jogo hoje. 1-1 numa prorrogação. Vou agora jogar a bola dentro da área para ver se ele acha uma cabeçada lá e faz o gol. Jamais na minha seleção ele é titular. O Igor Thiago é muito dependente do entorno. Né? É isso. Se o entorno hoje, não funciona e não funcionou... Mas contra o Egito, chegou 2 vezes, ele perdeu 2, e hoje chegou 1, ele perdeu também. Todos nós aqui assistimos ele no Brentford, né? Jogando a Premier League. Sim, ele joga de outra maneira, pô. Ele joga de frente para a área adversária o tempo inteiro. Conversando com a Gil até depois do primeiro radar, ela até comenta, pode ser que a entrada do Igor Thiago seja pelo fator bola aérea. E o Ancelotti fala isso. Ele confirma isso depois, só que a bola aérea do Brasil não funciona. Só teve uma, e ele perdeu. E ele perdeu. A única que funcionou, ele Exatamente, furou. Mas se não tá conseguindo cruzar a bola na área, por que você mantém o cara lá? Porque você é teimoso, porque todo treinador no mundo é teimoso. Sparrow. O Carlo Ancelotti não é... É o quê? Sparrow. É Sparrow, Coach Sparrow. É isso. É o nosso Coach Sparrow, é o nosso professor Pardal. Sparrow é um Pokémon, cara. Ô, Vitor Sérgio, uma pergunta importante pro senhor. Se demitir o treinador, se der street pro treinador, você pode escrever outro ou tem que assumir quem tá aí? Cara, boa pergunta, eu não sei. Quando a Espanha demitiu o Lopetegui, quando a Espanha demitiu o Lopetegui antes da estreia, lembra? Sim. Quem assumiu foi o Hierro, que era da Federação Espanhola lá, era diretor da Federação Espanhola. Eu não sei, eu acho que pode ter um outro treinador, mas enfim... Não, mas não vai fazer não sei isso, também, mas isso aí não dá, né? Não vai fazer, não vai. Mas também nem é. Isso nem tá na mesa, né? Até porque ele tem contrato até 2030. O que é um absurdo. O que é... E o tempo vai me dar razão. O que é um absurdo. Agora, se perder para Marrocos, aí não tem saída. Marrocos empatou. Se perder pro Haiti, aí meu filho... Aí Vitor Sérgio assume a seleção no dia seguinte. Aí não tem conversa, né? Pelo amor de Deus. Não tenho capacidade.